Eliana, aqui do seu lado. Na página 9, efeitologia, terceira linha, o efeito retrocognitor da pesquisa verbetográfica. Você podia comentar? Eu percebo, acompanhando um pouco mais os verbetes, né, lendo aqui, a gente está assídua aqui nas tertúlias, e de alguma forma a gente acaba lendo todos os verbetes que chegam aqui também, pela questão da revisão, do pente fino, e observo também a produção de cada pessoa. Eu vejo que alguns verbetes, quando a pessoa vai pesquisar aquele tema, nossa, aquilo traz muito processo de retrocognição para ela, relata isso, né? Ela faz uma atualização holobiográfica, ela traz dados sobre si mesma, sobre o grupo, né? Então, ficar atento que muitas vezes isso acontece e pode ser muito bem encaminhada essa questão, né? Desse efeito retrocognitivo, né? Eu tive principalmente 2 verbetes que eu senti isso muito forte, que foi um verbete chamado heresiologia, né, que trata toda a questão das heresias, e aí trago algumas questões dos catos, de todo o processo religioso, do fanatismo, enfim, né, processo difícil, todo aquele de repressão intensa, né, de como era o processo das heresias, principalmente na Idade Média, e o verbete também, cultura antimanicomial, que eu também mexo com o processo, né, de toda a história, de como a humanidade lidou com a loucura, e aí eu faço algumas listagens nesses verbetes, em que eu digo, puxa, isso aqui, eu fui assim, eu trabalhei com isso, com certeza, mexia com, né, enfim, aquilo era muito familiar, coisas dessa vida também, mas foram 2 verbetes que me ajudaram muito, evocaram muito, não sejamos ingênuos, a evocaciologia muito forte, evoca mesmo, e aí você vai lidando, né? Vai vendo seu escopo, seu vôlei, vai lidando, mas você mexe mesmo. Eu estou revisando um verbete especialmente que trata também de um tema, né, do passado muito forte, aquilo está mexendo muito com o autor, o verbete, ele está tendo, né, alguns processos aí que nós estamos tendo que superar, e está acontecendo isso aqui muito forte com o autor. E aí, devagar, ele está conseguindo lidar, e estamos quase chegando aí pelo menos na proposta de revisão final do verbete. Mas mexeu. Tem também o autopesquisa retrocognitiva de campo, assim, que ali eu relato, né, essa técnica, que eu vivenciei, você também vivenciou, né, nas viagens retrocognitivas da IAC, né? Mas esses 2 que eu citei mexeram muito assim comigo. Eu sei que eu tive, né, um pé aí no passadão, nessas 2 grandes áreas aí, que também são bastante afins, né? Heresia, loucura, essa coisa, muito, muito próximo. Professor Waldo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Talvez eu já tenha falado, mas eu não ouvi. Como é que veio a ideia de abrir a enciclopédia para nós? Como veio isso? Por quê? Desde o início a ideia era essa. Agora, o problema é que eu tinha que constituir a aglutinação de vocês. Tinha que chamar vocês para entender o que era. Então, eu teria que trabalhar mais com o processo da enciclopédia, mostrar muito material, até chegar no ponto certo de convidar todo mundo. Agora, há muitos anos, desde lá do Rio, eu falava que eu estou preparando para chamar vocês. Um dos que eu falei, em primeiro lugar, foi com o Moacir. Assim, o Moacir, estuda, que depois você vai ter enciclopédia para fazer verbete aí comigo. Então, como é que fica? Agora, com o tempo, a turma foi chegando. Tirando a massa crítica. E todo mundo assim, desconfiado, de olho. Impossível, inatingível. Aí eu comecei a mostrar como é que fazia os verbetes, falando muito nisso, nas tertúlias, a situação toda. Até que chegou, eu falei, não, agora eu acho que está no ponto. E a coisa foi indo, foi avançando. Agora, chegou num certo ponto que eu virei para tu e falei, eu agora não faço mais verbete da enciclopédia, tudo com vocês. Entende? Aí eu comecei a fazer esse dicionário que eu estou fazendo lá. Estou fazendo atualmente 2 dicionários. Um já está praticamente pronto, que é esse que eu tenho trazido aqui. Suave, né? Coisa mais acessível, de um volume só. Agora, tudo foi previsto.
Eu levo isso tudo com facilidade, você está entendendo? Para escrever, para dispor, por exemplo, fazer o display da ideia, para montar um processo de um texto. Eu tenho facilidade disso desde pequeno. Você veja, eu tinha 4 anos, minha mãe me ensinou a fazer as cartas enigmáticas e decidir aquilo. 3 meses depois, ela passou para mim, que ela achou que eu estava melhor do que ela. Eu achava que era conversa dela. Com o tempo, eu cheguei à conclusão que ela tinha razão. Realmente eu estava melhor do que ela, pelos resultados. Havia um processo, que eu já toquei no assunto aqui uma vez, que havia a Sul América, que era uma instituição de seguros, sabe, uma empresa de seguros. Até hoje não tem. Agora, o que se passa? O meu pai tinha feito um seguro devido à doença dele, aquela situação toda, na Sul América. E a Sul América mandava uma revista no fim do ano, na época do Natal, para todos que eram segurados. E nesse lá tinha vamos dizer, um concurso que, de modo geral, a turma achava muito difícil. Então, a minha mãe aproveitou para me falar o que era e me incentivou a fazer o concurso. Eu ganhei. Pequenininho, era um garoto. Agora, ninguém lá na Sul América ficou sabendo que quem estava escrevendo era um menino. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Como era? Por que era difícil? Eles faziam uma listagem grande de expressões. Quase sempre é uma expressão assim. Se era uma frase curta, a expressão da frase inteira. Ou se não, um pedaço de uma frase. Então, fazia aquela relação enorme daquilo. Agora, a pessoa tinha que ver qual a página que estava aquelas pequenas sentenças. Agora, aquilo era espalhado na revista. Você tinha que ler tudo, até achar onde é que estava uma por uma. A pessoa acabava lendo a revista toda, mas de uma maneira, tinha até que reler. Agora, os primeiros que chegassem tinham total, ganhava livro. Eu aqui, de cara, lá do início, mandei o negócio, estava certinho, eles mandaram o livro. Aí eu peguei o livro, mostrei para a turma, falei o que era. Então, isso tudo mostrou que eu tinha facilidade para os processos de texto, essa coisa toda, do meu passado. Aí ela falou, a minha mãe, mostrou para o professor Alipe, que era o professor do Centro Espírita, lá na ocasião, mais tarde, com o negócio todo, o que aconteceu com a revista da seguradora da Sul América, sabe como é que é? E isso, eles me arranjaram, então, um livro. Foi assim que eu comecei o processo de fazer a biblioteca mais ampla, com tudo isso. Então, o processo é a facilidade. Eu tenho, isso aí para mim, como diz a Mabel, que fala que quando eu arranjo uma coisa nova para fazer um livro novo, uma boneca nova, eu me divirto com o negócio. Realmente, ela tem razão.